Ó Deus, nós te louvamos, agradecemos o teu nome. Tu és o Deus cheio de misericórdia, de graça. É o Senhor que nos dá a alegria de te servir. É o Senhor que perdoa os nossos pecados, que nos dá, Senhor, oportunidade de crescer na tua palavra. Nós te agradecemos por esse livro santo que o Senhor nos entregou, a Sagrada Escritura. E agora, Senhor, que nós vamos abri-lo, nós pedimos por iluminação espiritual, nós pedimos por capacitação do Espírito Santo. Nós clamamos, Senhor, para que a tua palavra não volte vazia, para que ela cumpra o teu propósito, que ela chegue ao nosso coração, que ela mexa com os nossos sentidos e que produza fruto, fruto que glorifica a ti, fruto que nos faz pessoas mais próximas do Senhor. Nos ajuda, Pai, tenha misericórdia de nós, livra-nos das distrações, permita que a nossa alma, todo o nosso ser, estejam prontos para receber a semente que o Senhor deseja plantar em nossa alma hoje. Pedimos isso no nome de Jesus, amém. Vamos abrir, irmãos, na primeira epístola de Pedro, primeiro capítulo, 1 de Pedro, capítulo 1. Essa é a terceira mensagem que nós estamos trazendo para os irmãos nessa epístola. Nós já dissemos anteriormente que essa epístola ela surgiu numa situação muito difícil. Os nossos irmãos estavam sendo severamente perseguidos pelo Império Romano. Nós contamos aos irmãos que por volta do ano 60, especificamente no ano 64, o imperador de Roma, num plano mirabolante, ele resolveu incendiar a cidade. E ele utilizou os nossos irmãos cristãos como bode expiatório. Ele tirou a responsabilidade de si e colocou sobre os nossos irmãos. E como naquela época se pairava no ideário do povo romano muitas mentiras, muitas calúnias com respeito aos cristãos, facilmente as pessoas caíram nesse tipo de conversa. Então se iniciou uma grande perseguição, uma perseguição em nível estatal. Nós tivemos outras perseguições na história do Novo Testamento, na igreja primitiva, mas essa é a primeira perseguição promovida em grande escala pelo próprio Império Romano, na presença, debaixo da autoridade do seu imperador. E foi algo muito triste. A história dá conta de milhares de nossos irmãos que foram mortos. Milhares deles foram incendiados e colocados no jardim do imperador para enfeitar as suas instalações durante a noite. Foi um tempo muito difícil. E por conta disso, Pedro se sentiu encorajado em escrever essa carta, para trazer uma palavra de conforto para os irmãos, para trazer uma palavra de motivação para eles, para lembrá-los especialmente a respeito da grande salvação que eles receberam em Cristo Jesus e que eles deveriam se manter santos, amando uns aos outros e firmes na fé, sem voltar atrás do compromisso que eles fizeram com o Senhor. Todos vocês sabem que em épocas de perseguição, muitas pessoas abandonam a fé, muitas pessoas se desviam do caminho, e Pedro escreve essa carta para confortar o coração dos nossos irmãos, lembrá-los da salvação e também estimulá-los a se permanecer firme no Senhor. Nas últimas semanas, melhor dizendo, nós meditamos nos 9 primeiros versículos, e nós falamos que o apóstolo Pedro, muito semelhante ao apóstolo Paulo na epístola aos Efésios, ele usa aquela estrutura trinitária. Ele fala da obra do Pai, ele fala da obra do Filho e da obra do Espírito Santo. Nós já consideramos nas mensagens anteriores a obra do Pai, que vai do verso 1 e o verso 2, a obra do Filho, que vai do verso 3 ao verso 9, e hoje nós vamos olhar a obra do Espírito Santo, do verso 10 ao verso 12. Nossa mensagem vai se concentrar nesses versos, mas eu gostaria, apenas para a gente pegar o sentido do raciocínio do autor, a gente lê novamente do verso 1 ao verso 12. Então vamos ler a palavra de Deus nesse momento, sob a iluminação e a dependência do Espírito Santo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto,
Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Amém. Amém. Como eu disse, irmãos, até o versículo 12 nós temos uma estrutura bem trinitária. Versos 1 e 2, ele fala da obra do Pai. A partir do verso 3 até o verso 9, a obra do Filho. E a partir do verso 10 até o verso 12, ele se ocupa da obra do Espírito Santo. E basicamente ele traz duas informações aqui. Essas são as informações gerais que a gente vai tentar trabalhar essa noite. Primeiro, ele afirma que o Espírito Santo estava agindo nos profetas do Antigo Testamento. E o Espírito Santo estava explicando para eles que o Cristo haveria de sofrer e que o Cristo teria glória. Ele também mostra que os profetas do Antigo Testamento, iluminados pelo Espírito Santo, eles compreenderam que a obra da salvação só seria consumada quando Cristo chegasse. A segunda informação que ele nos dá é que o Espírito Santo, que agia nos autores do Antigo Testamento, nos profetas do Antigo Testamento, hoje ele está agindo através dos pregadores da palavra, levando aquela mensagem que transforma, levando aquela mensagem pela qual Deus chama pessoas para a salvação. Então nós vamos olhar esses dois momentos hoje. Primeiro nós vamos olhar a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, e depois nós vamos considerar a obra do mesmo Espírito Santo no Novo Testamento. Então, começando com a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. Isso aqui, irmãos, é um texto muito interessante, muito fantástico, e que trata de várias questões que normalmente os irmãos têm dúvida. Então quero ler com vocês novamente o verso 10 e o verso 11, para a gente olhar um pouco mais de perto a passagem que nós nos concentraremos. Então no verso 10 ele diz: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Em linhas simples, o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte: ele está falando que essa salvação que vocês obtiveram hoje, essa salvação não é uma coisa nova. Essa salvação não é uma invenção dos apóstolos, ela não é uma invenção dos pregadores,
ela nem é uma invenção dos missionários. Toda essa salvação que ele veio descrevendo, desde o primeiro versículo até agora, onde nós chegamos, toda essa salvação fazia parte da pesquisa, da inquirição, da tentativa de compreensão dos profetas do Antigo Testamento. Então Pedro está falando, a mensagem não é nova, essa mensagem já era tema da pesquisa dos profetas, porque ele diz que o mesmo Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, esse Espírito de Cristo que está operando hoje nos apóstolos, diz Pedro, estava operando também nos profetas do Antigo Testamento. Então vocês podem pensar que ele está dizendo que o Espírito Santo operou em Isaías, o Espírito Santo operou em Obadias, o Espírito Santo operou em Daniel, o Espírito Santo operou em Moisés. O Espírito Santo era ativo no Antigo Testamento. E o que o Espírito Santo estava fazendo? Essa é a parte mais interessante. Ele diz que o Espírito Santo estava provocando a mente deles, o Espírito Santo estava provocando o coração deles, para que eles indagassem, eles perguntassem, eles investigassem a respeito dessa salvação que nós conhecemos hoje. Ele está dizendo que o Espírito Santo atuava neles, o Espírito Santo provocava a consciência deles, para que eles se jogassem nas Escrituras e procurassem obter respostas de como a salvação ocorreria. Então você consegue imaginar quem está habituado um pouco com o Antigo Testamento, o livro de Daniel diz que lá no 9º capítulo, Daniel estava estudando o livro de Jeremias, e de repente ele chegou à conclusão de que o tempo do cativeiro seria apenas 70 anos, e ele tem uma iluminação de Deus, e ele registra eventos que irão acontecer no futuro. Lembra do próprio Isaías, que no capítulo 9, ele diz que o menino que iria nascer, esse mesmo menino que nasceria da virgem, ele era Deus forte, ele era pai da eternidade, ele era príncipe da paz. Só que no capítulo 53 ele diz que era o servo sofredor. Então você imagina Isaías debruçado sobre o próprio texto que o Espírito Santo dirigiu a escrever, e ele perguntando para si mesmo, como é que funciona isso? Como é esse Cristo? Como é esse Messias? Como é que nasce de uma virgem? Como é que ele é Deus forte ao mesmo tempo? Como ele é um servo sofredor? Ele vai ressuscitar? O que vai acontecer? Então o texto está dizendo que os profetas do Antigo Testamento faziam esse tipo de inquirição. E qual era o tema? Qual era o tema dessa inquirição, dessa pergunta? Ele diz no final do verso 10, ele diz, acerca da graça que a vós estava destinada. Então a questão que eles estavam investigando era a graça de Deus. Aqui, irmãos, é uma mensagem muito clara que a salvação no Antigo Testamento é também salvação pela graça. Eles estavam perguntando a respeito da graça. Eles estavam perguntando sobre como o homem é aceito por Deus. Esse era o tema da sua inquirição. Ele acrescenta ainda, dizendo no versículo 11, no meio do versículo, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Então ele está dizendo que tinha dois temas que faziam parte da pesquisa dos profetas. Quem era o Cristo? Como seriam os sofrimentos do Cristo? E como seria a glória desse Cristo? Como é que esse Messias viria a sofrer? E como é que esse Messias, ao mesmo tempo, servo sofredor, ele seria exaltado por Deus? Então esse tema sofrimento e glória era o sofrimento que fazia parte da pesquisa dos profetas. Então os profetas, eles sabiam o que estava para acontecer. Aqui, meus irmãos, fica bem claro para a gente que o Antigo Testamento ele foi dado como inspiração do Espírito Santo. O Antigo Testamento foi dirigido pelo Espírito Santo para que os autores registrassem aquilo que Deus quisesse que fosse registrado. E também nós descobrimos qual é o centro do Antigo Testamento. O centro do Antigo Testamento é o Messias. O centro do Antigo Testamento é o Cristo. O objeto da pesquisa, da pergunta, da inquirição dos profetas era quem é o Cristo. Como é que ele poderia sofrer e ter glória
ao mesmo tempo. E eles ficaram lá, olhando, estudando, inquirindo, o Espírito Santo provocando a mente deles, e eles se lançando nos escritos para tentar compreender essa coisa. É interessante isso. O Espírito Santo agindo no Antigo Testamento, provocando a mente deles, para que eles perguntassem sobre a identidade do Cristo. E o tema, novamente, é a graça. Como é que o Messias distribui graça? Esse era o grande tema. Aqui, irmãos, é para mostrar que tanto no Antigo como no Novo Testamento a salvação é de um único jeito. A única diferença entre nós e os santos do Antigo Testamento é que hoje nós cremos no Messias que já veio, enquanto eles criam em um Messias que ainda viria. Mas sempre foi pela graça, sempre foi colocando a fé no Senhor Jesus Cristo. Não é de obras, não é através da lei, é o perdão gratuito de Deus para todo aquele que se arrepende e crê na promessa, crê no Messias, seja no Messias que já veio, ou seja no Messias que haveria de vir, como era o caso dessas pessoas. Tem mais uma coisa que Pedro acrescenta, que é muito interessante, que está no início do verso 12. Ele diz: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Pedro está dizendo que os profetas tinham consciência, preste bem atenção nisso. Os profetas do Antigo Testamento, eles tinham consciência que eles não estavam ministrando apenas para a sua geração. Eles não estavam ministrando apenas para os seus contemporâneos. Pedro está dizendo, eles não ministravam apenas para si mesmo, eles estavam ministrando para vocês, eles estavam ministrando para os que viriam no futuro. Então Pedro está mostrando que os profetas do Antigo Testamento, eles não tinham a mentalidade fechada, eles conheciam a salvação, eles sabiam que era pela graça, eles sabiam que era através do Messias, e eles sabiam que aquilo que eles estavam escrevendo a respeito do Messias, não pertencia só a ele, mas pertencia também às gerações futuras. Então, meus irmãos, essa é a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. Para quem acha que o Espírito Santo não estava ativo no Antigo Testamento, para quem acha que a salvação no Antigo Testamento se dava de um modo diferente que acontece no Novo Testamento, está aqui as respostas mais claras do que nunca, de que a salvação sempre foi do mesmo jeito. No versículo 12, Pedro agora olha para a ação do Espírito Santo no Novo Testamento. Vamos ler então, e vamos ver na presente era, na era que nós estamos hoje, como é que o Espírito Santo está agindo. Então ele diz: a eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Então ele está dizendo que o mesmo Espírito Santo que lá no Antigo Testamento provocava a mente dos profetas, o coração, o interesse deles, para que eles se lançassem nos livros do Antigo Testamento e pesquisassem, conhecessem quem é o Messias, como é que ele vai sofrer, como é que ele vai salvar. Esse mesmo Espírito Santo hoje está atuando através dos apóstolos. Então Pedro está escrevendo isso para essa comunidade de crentes, para dizer: o Evangelho que eu estou pregando para vocês eu não inventei, o Evangelho não surgiu com a nossa geração, esse Evangelho já estava no Antigo Testamento, esse Evangelho já foi pregado no Antigo Testamento. Então, irmãos, fica muito claro aqui que o Antigo Testamento é um livro cristão. O Antigo Testamento também foi escrito para nós. Lembra do próprio apóstolo Paulo dizendo em Romanos 15:4 que tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então todas as coisas que estão registradas na Bíblia. A diferença é que no Antigo Testamento nós tínhamos tipos, figuras, inquirição, pesquisa, questionamento, sombra.
Mas no Novo Testamento, com a chegada de Cristo, nós temos a resposta, o cumprimento, a consolidação. Nós não temos mais apenas a sombra, nós temos o corpo completo. E ele está dizendo que esse mesmo Espírito que atuava no Antigo Testamento é o mesmo Espírito que nos evangelizou através da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse é um dos textos mais diretos a respeito da unidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É evidente que no Novo Testamento certos elementos do Antigo caducaram, como o sistema sacrificial, as leis dietéticas, a legislação civil, todos esses eram sombras. Mas há um tema no Antigo Testamento, há um tema que atravessa toda a Bíblia: o Messias, o Cristo. E esse era objeto de pesquisa dos profetas do Antigo, e continua sendo o objeto do nosso interesse hoje. No Antigo Testamento, o interesse deles por Cristo era na forma de promessa. Eles olhavam para o futuro, eles acreditavam que o Cristo viria, e eles procuravam entender como é que isso ia acontecer, como é que a salvação ocorreria. Enquanto nós que estamos na era da igreja, nós continuamos interessados em Cristo. Nós também nos lançamos nos registros apostólicos para compreender a nossa salvação, para entender como é que o Espírito Santo converte pessoas, para entender como pregar o Evangelho. Então nós hoje continuamos interessados no Messias, mas não na forma de promessa, mas na forma de cumprimento. E ao mesmo tempo nós temos uma expectativa no coração, de que um dia nós teremos o Messias conosco, não na forma de promessa, não na forma de cumprimento, mas na forma de consumação, quando ele vai voltar, quando ele voltará, julgará todas as coisas, e instaurará novos céus e nova terra. Então, irmãos, é um texto muito direto sobre a unidade dos dois testamentos, e que embora nós creiamos que há uma diferença entre Israel e igreja, nós podemos afirmar categoricamente que a mesma pregação da graça, da crença em Jesus no Novo Testamento, foi a mesma pregação do Antigo Testamento. Todos eles tinham o mesmo tema. O tema era o Messias, o seu sofrimento, a sua glória, e assim continua nos nossos dias até o presente. O final do verso 12 é bem curioso, bem curioso. Ele fala do Espírito Santo enviado do céu, que vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Então, curiosa essa declaração. Os anjos anelam perscrutar o Evangelho? É isso mesmo que Pedro está dizendo? Ele está dizendo, irmãos, que os anjos ficam procurando entender o plano de Deus. Eles ficam tentando compreender, porque os anjos, eles não têm a mesma compreensão do Evangelho que nós, pecadores salvos, temos do Evangelho. Porque os anjos não pecaram, ou esses anjos aqui que ele fala, não pecaram contra o Senhor. Nós conhecemos o que é pecado, nós conhecemos o pecado por experiência. Os anjos não conhecem assim. Nós sabemos o quanto o pecado afasta de Deus, o quanto o pecado nos mancha, o quanto o pecado produz morte. Nós conhecemos as consequências amargosas do pecado, e os anjos não conhecem o pecado dessa maneira. Então, embora eles sejam ministros de Deus, como diz Hebreus capítulo 1, e que eles foram enviados por Deus para nos auxiliar, e que desde o princípio eles têm acompanhado todo esse plano de Deus de salvar seres humanos que nem nós, o texto diz, eles ficam maravilhados. Eles ficam maravilhados, eles ficam tentando entender. Eu fiquei imaginando os anjos conversando entre si e dizendo: como é que Deus tem compaixão de uma raça ruim dessa? Como é que Deus salva pessoas desse jeito? Porque vocês sabem que Deus não quis salvar os anjos caídos. Todos vocês sabem que houveram anjos que acompanharam o diabo na sua revolta contra o Criador. Deus não quis salvar. Deus deixou que eles vivessem o seu próprio pecado. Deus não proveu salvação para anjos, Deus não proveu salvação para o próprio Satanás. Deus não os favoreceu, eles foram deixados no seu estado de pecado até o dia em que eles serão punidos para sempre.
Por outro lado, Deus teve compaixão dos filhos de Adão e Eva. E os anjos olham isso, eles não entendem. Por que Deus salvou eles? Por que Deus salva seres mortais, limitados, físicos, em vez de salvar seres espirituais poderosíssimos? Por que Ele resolveu salvar esse monte de gente fraca? Deus não quis salvar anjos, e os anjos ficam perscrutando. Embora eles sejam ministros de Deus, eles ficam quebrando a cabeça para entender esse plano, para entender como é que Deus pode fazer uma obra dessa. Então, essa é a grande salvação que Pedro explica, meus irmãos, para os seus leitores. Dito isso, eu quero seguir para algumas lições finais dessa passagem, e depois nós vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe com a sua graça. Primeira lição, meus irmãos, desses 3 versículos, é que a salvação é pela graça, completamente pela graça, não é de obras, não é humana. Desde o primeiro versículo ele vem falando isso. É o Pai que elege, é o Filho que morreu, é o Espírito Santo que transforma, alguém nos evangelizou, e nós só contribuímos, eu já tenho dito isso, com uma coisa para a nossa salvação. A única contribuição nossa é o nosso pecado. Então você, a sua parte, eu quero te dizer, você fez muito bem feita, viu? Você fez com perfeição, o seu pecado está lá inteiro, e você pode se orgulhar dele, viu? Pode se orgulhar dele. É a sua única contribuição, porque é tudo pela graça, o restante é de Deus. E é por isso, meus irmãos, que no dia em que o Senhor Jesus Cristo reuniu seus remidos no céu, a glória vai ser somente dele, porque a salvação é pela graça. Segunda lição que eu quero destacar é que o sofrimento e a glória é o caminho de quem anda com Jesus. Pedro disse que o tema da inquirição, da pesquisa, do estudo dos profetas do Antigo Testamento eram os sofrimentos e a glória do Messias. E eu pergunto para vocês, por que Pedro fez questão de falar isso para os irmãos? Porque Pedro fez questão de mostrar para eles, olha, desde o Antigo Testamento já estava profetizado que o Messias iria sofrer e que ele iria ter glória. Por que Pedro se interessou em dizer isso para os seus irmãos? Tinha tantas coisas, tantas palavras que ele poderia dizer para tentar trazer um conforto para os seus irmãos. Eu creio, meus irmãos, que Pedro estava querendo dizer o seguinte, que a trajetória do Messias é a mesma nossa. O Messias, a trajetória dele se resumiu em sofrimento e glória. Qual é a trajetória de quem anda nos passos do Messias? Qual é a trajetória de quem é de Jesus? Sofrimento e glória. Aqui sofrimento, lá glória, lá plenitude, lá perfeição, lá vida eterna. É como se Pedro tivesse mostrando para esses irmãos que, ao passar toda aquela perseguição terrível imposta pelo imperador, eles estivessem pisando nas mesmas pisadas do Senhor Jesus. E eu creio, meus irmãos, que essa mensagem é uma mensagem muito apropriada para nós hoje, que estamos quase 2000 anos depois desse escrito, numa época como a nossa, em que se fala tanto de se sentir bem, numa época como a nossa, em que se apresenta Deus como aquele que supre todas as nossas carências afetivas, um Deus quase que um Aladim, de uma lâmpada mágica que faz todas as coisas que você quer. Eu creio que essa mensagem é muito atual. Qual é a vida do cristão? Sofrimento e glória. Você não pode querer ser tratado melhor do que o Messias foi. Você não pode querer ter uma vida superior à do seu Senhor. Vamos lembrar, irmãos, que o sofrimento é a escola de Deus, na qual Ele nos aperfeiçoa para a glória que Ele nos preparou.
Então Pedro está escrevendo isso para esses irmãos para dizer o seguinte: não voltem atrás, não blasfemem contra Deus, não se prostrem diante do imperador, não murmurem contra o Senhor Deus, levantem-se, olhem para frente, prossigam, porque vocês estão andando nas mesmas pisadas de Jesus. Isso é muito real para a gente hoje. Então, para você que chegou aqui debaixo de profunda tribulação, lembre-se disso. Você está identificado com Jesus. Você está mais parecido com Jesus do que nunca. Jesus está tendo uma profunda compaixão de você, porque a Bíblia diz que Ele é homem de dores, que sabe o que é sofrimento, e que por Ele ter padecido, Ele é poderoso para socorrer todos aqueles que estão sofrendo hoje, diz Hebreus capítulo 4. Então você pode ir até o Messias, você pode compartilhar o seu sofrimento com Ele, você pode derramar o seu coração diante dEle, porque Ele sabe o que é o sofrimento, Ele sabe o que significa padecer nesse mundo, e Ele tem toda a consolação para cercar a sua alma, para cercar o seu coração. Mas independente do que a vida lhe guardar daqui para frente, não se volte para o Senhor, não dê as costas para o Evangelho. Continue lembrando que o caminho da fé, o caminho daqueles que estão com Jesus, é sofrimento e glória. Terceira lição: nós precisamos investigar a nossa salvação. Pedro disse que os profetas faziam isso no Antigo Testamento. Pedro vem fazendo isso para os seus leitores desde o capítulo 1. Vocês perceberam que ele está escrevendo uma carta para gente que está sendo perseguida e morta, e dessa carta ele usa 12 versículos só para explicar passo a passo a salvação, desde a eleição de Deus no passado, a regeneração, depois ele fala que vocês são guardados pelo poder de Deus, depois ele fala que Deus protege a fé, que o Espírito Santo agiu nos profetas e hoje age no nosso coração. Ele fala dos anjos que ficam admirados com a posição de dignidade que o Senhor nos colocou. Eu pergunto para vocês, por que Pedro, meus irmãos, falou tudo isso? Porque Pedro se ocupa em detalhar de uma forma tão bela a nossa salvação? Porque ele estava escrevendo para gente perseguida, e gente perseguida precisa de esperança, gente perseguida precisa de uma palavra de ânimo. Pedro aqui, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, ele investiga a nossa salvação e depois ele destrincha diante dos seus irmãos, como se ele quisesse dizer o seguinte: nesse mundo vocês são odiados, mas vocês são amados no céu. Nesse mundo vocês são peregrinos, como ele disse no primeiro versículo, mas no céu vocês têm um lar. Aqui nessa terra estão tentando tomar a casa de vocês, mas vocês têm um lar no céu. Aqui nessa terra vocês são odiados, mas no céu vocês são amados pelo Pai. Vocês aqui perdem vida, mas lá vocês têm vida eterna. Aqui vocês são escarnecidos, mas lá vocês são admirados pelos anjos. Você está percebendo por que isso é importante? Você está percebendo por que é importante para você investigar a sua salvação? Porque recarrega a sua energia. Você se lembra da sua identidade. Você consegue olhar um pouco e ver quanta coisa maravilhosa Deus já tem feito por você, quanta coisa grande o Senhor entregou no seu coração. Então isso ajuda você a continuar, dá uma carga boa de energia espiritual, coloca você no prumo, reorienta os seus sentimentos, coloca as suas emoções no lugar. Então você pode se levantar, continuar a sua vida, olhando para frente, olhando para a sua salvação, lutando contra os pecados, lutando contra o mundo. Portanto, meus irmãos, não deixemos de inquirir a nossa salvação, não deixemos de meditar na nossa salvação. Não vamos permitir que passagens como essa sejam apenas conceitos teóricos que nós aprendemos, que nós memorizamos de uma forma fria. Mensagens como essa precisam ferver dentro do nosso coração. Nós precisamos olhar para passagens que nem essa e dizer: isso aqui é meu, foi isso que Deus fez por mim, foi isso que Deus me garantiu. Quer dizer que eu sou objeto do amor de Deus desde o passado. Quer dizer que Deus escreveu meu nome no livro da vida.
Quer dizer que Deus me deu o Espírito Santo como selo, como penhor. Quer dizer que eu, um pecador, eu tenho uma herança no céu, eu fui colocado no testamento de Deus, eu sou participante da glória de Cristo. Todas essas coisas foram escritas para o nosso conforto e para o nosso consolo. Durante esses dias eu orei por vocês, e eu pedi que o mesmo Espírito Santo que lá no passado provocou a mente dos profetas para que eles estudassem, inquirissem, meditassem, compreendessem, esse mesmo Espírito faça o mesmo com você hoje. Que você se debruce sobre o texto e que você beba de cada frase, que cada palavrinha que aparece na Bíblia, eleição, regeneração, guardado, fé, salvação, cada palavra dessa seja um maná que vai te alimentar, que vai renovar a tua força e vai ajudar você a continuar. Então inquira a sua salvação essa semana, ore a respeito dela. À medida que você voltar ao texto sagrado, lê cada expressão, pense nela, reflita nela, ore agradecendo ao Senhor, louve o nome do Senhor, agradeça, porque toda essa salvação desde o Antigo Testamento, ela foi conquistada para o seu benefício e para a sua alegria no Senhor. Portanto, meus irmãos, que Deus nos abençoe e que nós sejamos pessoas, à semelhança do apóstolo, que nos debrucemos para conhecer melhor essa salvação gloriosa que Deus nos dá. Amém. Vamos fazer uma oração. Ó Deus, nós agradecemos pela Tua santa e eterna palavra. Nós agradecemos pela grande salvação que temos em Cristo Jesus. Nós agradecemos, ó Pai, pelo Teu amor eterno, o Teu amor eletivo. Nós te agradecemos, Filho, pela regeneração, pela fé que temos no Teu sacrifício. Nós te agradecemos, Espírito Santo, por trazer as verdades espirituais ao nosso coração e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós te louvamos, Pai, Filho e Espírito Santo, e nós pedimos que essa salvação, essa enorme salvação, ela venha a ser objeto da nossa inquirição, que nós sempre estejamos mergulhados na Escritura, compreendendo cada frase, cada palavra, e que elas venham ser grande fonte de alimento, de motivação, para continuarmos olhando para frente, crendo nas Tuas promessas e aguardando o retorno do nosso Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, a Ti essa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.